do céu, esse cultivo dele aí tá agressivo, tá saindo sangue por todo lado. Diz ele que já sabia que isso ia acontecer, por isso acumulou a quantidade de energia certa. Ele não tem tempo e precisa recuperar a força do passado o mais rápido possível. A primeira etapa dessa técnica era um estágio chamado humano, e esse era o primeiro passo em direção ao objetivo dele. A cena muda para uma semana depois. Um carequinha fala para eles esperarem que ele vai trazer chá e algumas bebidas. É o Visconde Lawrence e a senhorita Flora. O Lawrence entra e pergunta onde tá o Roman. O careca fala que ele atualmente tá cuidando de alguns negócios e fecha a porta deixando eles lá. O Lawrence fala que tá claro que eles não queriam a visita deles ali. Ele avisa a filha que eles vão ter que esperar e diz pra ela se sentar logo. Com isso ele chama pelo nome dela. Ele avisa que criou esse encontro pra reverter o erro que ela cometeu. E a coitada diz que entendeu muito bem. De volta no momento em que ele deu um gritão ao descobrir que ela desfez o casamento. Ela disse que já explicou a situação dela pro Roman e até tentou seguir os conselhos do pai. Porém, ele interrompe chamando pelo nome dela, avisando que sempre acreditou que ele era uma criança inteligente, então não imaginou que ela faria algo assim. Ela precisava entender que a família Barco pegou um monte de dinheiro do banco. E isso significava que logo uma guerra se iniciaria. O casamento com os Dmitri não era nenhuma decisão, era algo inevitável, já que eles eram a única família que conseguiriam ir contra os Barcos nessa região. A Flora falou que os Lawrence não eram fracos e porque eles achavam que eles não venceriam sem os Dmitri. O pai explicou que o governo aprovou todos os documentos sem nem checar nada. E se o próprio banco emprestou tanto dinheiro, isso demonstra que essa negociação já estava além dessas famílias. Essa batalha que iria ser criada era uma que era feita para eles não vencerem. E eles utilizariam essa derrota para tirar tudo que eles têm. Ele perderia a terra e a honra. E inclusive ela, que era conhecida como a Flor dos Lawrence. No presente, a Flora pensa que ela sabia de tudo isso. Ela sabia das decisões e por que o pai tinha feito isso. Mesmo assim, ela foi e ignorou tudo por razões egoístas. Ela precisava acordar para a realidade, já que não podia viver como uma flor pro resto da vida. Enquanto isso, andando por ali, tá o Rance se perguntando o que ele vai fazer. Assim que o Roman aparecer, ele vai ter que falar pro garoto que a Flora tá esperando ele desde manhã. O problema é que já tava entardecendo, só que ao mesmo tempo o Roman também falou pra não chamar ele. Finalmente a porta abre. Todo radiante ele chama pelo jovem mestre, porém toma um susto. Porém a cena muda de volta pro Lawrence. Ele já esperava esse tratamento por causa do erro da Flora. Ele sabe que os Lawrence precisam desse casamento político. Só que mesmo assim, isso aí pra ele não tava certo. De repente ele se levanta e a Flora chama por ele. Ele avisa que vai ir resolver isso e achar o Barão Dmitri por conta própria. Alguém faz calmamente algumas anotações, quando de repente o Lawrence abre a porta e pergunta por que ele tá fazendo uma visita e esperar tanto assim. Se ele tá dissatisfeito, poderia só ter falado. Ele nunca esperou que os Dmitris fossem tão mesquinhos. Porém, o Homero só tá parado observando. Ele diz que entende o que ele disse, porém pergunta se o encontro de hoje foi marcado antecipadamente. O Barão avisa que entende que ele apareceu sem avisar, porém faz uma semana que ele tá pedindo pra falar com o Roman. Se ao menos eles o recusassem desde o começo, eles não ficariam ofendidos. Porém, o Homero pergunta por que ele recusaria a visita dos Lawrence. Só que agora ele quer saber se é só isso que ele tem a falar. E se realmente ele entrou assim nessa sala pra falar que tá cansado de esperar por meio-dia. No dia que a Flora visitou, o próprio Roman falou que ele queria acabar com aquele casamento. Por mais que ele tenha brigado com o garoto, ele tem certeza que a Flora também não queria aquele casamento. Mesmo que isso fosse uma vergonha pros Dmitri, ele decidiu não falar nada e se manter quieto igual um tolo. Já que no final das contas foi ela que veio até ali só pra dizer que aquilo não ia dar certo. Mesmo que no começo das coisas quem tava querendo fazer isso acontecer eram os Lawrence. E agora ele tá ali invadindo a sala e reclamando só por ter que esperar por um tempo. Pior ainda, pela uma reunião que nem mesmo havia sido marcada. E tem a coragem de reclamar como se fosse culpa dele. Ele então revela que há pouco tempo recebeu uma mensagem dos Barco. Era uma oferta de um casamento político no qual eles receberiam conexões com o governo central e um pedaço da terra dos Lawrence. Mesmo assim, ele decidiu recusar essa oferta e pergunta o porquê ele acha que fez isso. O Lawrence também questiona, até porque é óbvio que para ele seria mais vantajoso se aliar aos Barcos. O Roman fala que a razão é simples. Os Dmitris têm poder suficiente para ele escolher o caminho que quiser. E já que o filho dele mais velho gostava da senhorita dos Lawrence, essa foi a razão para ele ir contra os Barcos. Nessa hora, o Lawrence percebe que fez besteira por causa do ego idiota. O pai diz que entende sobre a reputação do filho dele de imbecil, e que a fama dos dois não combina, mas mesmo assim ele tem que manter na cabeça que tipo de família eles são. O nome do Roman muda completamente no momento que a família Dmitri é associada a ele.
E por isso que quem deveria estar desesperado por esse casamento não são eles, mas sim a família dos Lawrence. Ou por acaso ele entendeu alguma coisa errada. De repente, a Flora se lembrou dos dias que ela ia para a academia quando era mais jovem. Aquele era um lugar onde várias crianças de famílias renomadas iam para construir seus conhecimentos como nobres. Porém, havia uma família do norte que só tinha uma pessoa lá. O garoto era tão quieto que dava para questionar se ele realmente existia. Aquele era o filho da família Joel. Num lugar onde as crianças acreditavam que eram tesouros nascidos nesse mundo, ele era distante. Até que um dia ele cometeu um pequeno erro. Para as outras crianças, aquilo não significaria nada, mesmo que eles cometessem erros grandes. Porém, no caso dele, resultou em um comitê disciplinar. E no dia que os professores deram a bronca, um pai se aproximou e pediu desculpas. Ele implorou para que o filho fosse perdoado e disse que ensinaria ele melhor. Naquele momento, ela de longe só conseguia pensar uma coisa. Ela ficou com dó dele. Porém, nesse momento, isso tudo parece engraçado para ela. O Visconde pede desculpas e diz que não tem nada a dizer, enquanto a Flora percebe que não tinha direito nenhum em sentir dó daquele garoto. E o Visconde fala que a filha dele cometeu um erro por culpa da imaturidade. Naquela época, o Joel era fraco, e esse é o mesmo caso dos Lawrence hoje em dia. Mais uma vez, o pai pede desculpas, dizendo que a entrada dele foi um desrespeito. E a Flora entendeu que os fracos não tinham escolha a não ser se curvar para os fortes. Foi então que ela começou a se inclinar para pedir desculpas por Romero. Porém, alguém nesse momento entrou. Da porta avisaram que o mestre Roman havia chegado. E a Flora percebeu que aprendeu essa lição tarde demais. O Roman tinha pintado cabelo de branco, do nada garoto nevou. E tava todo dark agora, né, rapaz? Ele entrou na sala e avisou que Roman Dmitri saudava o pai. Todo mundo estava confuso e o pai perguntou se ele havia terminado o treino. Ele disse que sim, então ele respondeu que eles poderiam conversar sobre isso depois. Ele foi chamado ali para discutir sobre o casamento com os Lawrence. Tudo isso havia começado por causa de uma decisão dele, então ele respeitaria qualquer escolha que ele fizesse. O Roman logo entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele sabia o significado da aliança daquelas duas famílias. Nesse momento que os Lawrence correm perigo, a riqueza dos Dmitri seria como uma proteção. O pai pergunta se ele pediu esse casamento mesmo sabendo disso. O Roman falou que naquela época ele achou que esse era o valor suficiente. Porém, tudo mudou quando ele conheceu ela pela primeira vez e ela logo falou de cancelar aquele noivado. Ela com certeza escutou os rumores e foi assim que decidiu que não se casaria com alguém como ele. Isso quer dizer que todas as decisões dela foram feitas sobre o que os outros falam. Independente de como a sociedade o julga, ele quer estar com alguém que só acredita naquilo que eles experienciam e veem. E é por essa razão que ele vota pelo fim do noivado. Na hora, a sala ficou em silêncio. O Lawrence pensou que agora era o fim de tudo, já que esse casamento era a última carta que eles tinham. Nenhuma outra família ia aceitar um casamento político nessa situação. Isso quer dizer que eles teriam que resolver os problemas com o próprio poder que têm. O problema é que se os Dmitri e os barcos realmente juntassem força, eles não teriam chance alguma. Ele precisava fazer alguma coisa para ao menos prevenir isso. Ele então se curvou e disse que os Lawrence assumiam toda a culpa nisso. Como desculpa, eles não mais coletariam nenhuma taxa de um mercador dos Dmitri que passassem pelo território deles. Ele sabia que isso não era nada demais para alguém tão rico como eles, porém era uma forma de mostrar que eles estavam arrependidos. O Romero falou que não poderia aceitar isso, já que os Dmitris não podem lucrar com o futuro do filho dele. Tudo que eles teriam que fazer é anunciar que isso foi cancelado pela Flora e eles não se juntariam aos barcos. O Lawrence só agradeceu. De todos os medos dele, esse era o maior. E com isso eles saíram da sala. Não antes dele olhar para trás, só para ver o Dmitri lá parado. Se ele soubesse do potencial desse rapaz um pouco antes, teria sido mais incisivo quando falou com a Flora. No final das contas, ele também cometeu um grande erro. O Romero então chama pelo Roman e pergunta o que aconteceu com ele nessa última semana. Nesse treino, tudo que ele fez foi remover a energia impura para avançar o estado humano. Essa é a base das técnicas que ele criou e não é nada impressionante no mundo Murim. O problema é que como esse lugar tem uma mana abundante, ela se acumulou no corpo. E a purificação de algo assim criou um efeito milagroso. Desde a aparência exterior, como a parte esquelética dele mudou, o que prova que ele se tornou uma pessoa diferente. Ele então só fala pro pai que chegou num despertar por conta própria. E que essa mudança se deve porque ele começou a sentir que a mana tá fluindo no corpo dele. O Romero toma um susto, já que isso era pra demorar anos. Ele já ouviu falar de um fenômeno natural onde a mana começa a circular, porém isso aconteceu com pouquíssimas pessoas. Porém, o garoto tá conquistando um feito após o outro desde que conseguiu acabar com os presas de sangue. Tudo isso desafiava a lógica. Porém, ele não podia esquecer que o garoto ainda era filho dele.
O Romero então falou que independente das dificuldades que ele enfrentasse, ele não deixaria ele sozinho. E o rapaz jamais deveria esquecer que o nome dele é Roman Dimitri, porque o pai sempre o apoiaria. Nesse momento, o Bayek lembrou de um flashback, em um dos dias que ele estava sendo treinado. O pai dele sempre pensou que ele era um bastardo patético. Aquele cara na frente dele não era frio e nem cruel, nem mesmo levava ele à beira da morte. Ele então agradeceu o Romero, enquanto pensava que aquilo não era nada ruim. Quando ele saiu da sala, alguém chamou por ele. Era a Flora toda torta sem saber o que falar. Ela pediu desculpas por ter julgado ele tão apressadamente e causado problema para as duas famílias. Ele só se retirou falando que não precisava pedir desculpas. Até porque desde o começo ele nem ia aceitar isso. Ela continua seguindo, falando que entende que ele não gostou, já que mesmo sendo algo feito pros dois, foi ela que decidiu quebrar essa promessa. Porém, tinha algo que ela queria dizer enquanto ainda tinha chance. A razão pela qual ela quebrou esse noivado foi numa reunião social ao norte onde os nobres se reuniam. No momento que souberam que ela havia sido prometida por Dimitris, começaram a falar um monte de rumores aterrorizantes. E o pior de todos foi descobrir que ele e o Roman Dimitri utilizava drogas. Essa daí é do Proerd. Ela sabia que as drogas comiam a razão e a inteligência. Ela só queria que ele soubesse disso. Ela não sabe se eles são reais ou falsos. É só que ela não podia ignorar. O Roman corta ela e diz que tanto faz o que aconteceu, já que isso não muda a relação que eles têm. Ela não deveria mais se preocupar com ele. A coitadinha ficou lá abandonada. Mais tarde naquela noite, tinha uma conversa com o Hansi. Ele acha estranho ela ter falado sobre drogas, já que ele não sentiu nada assim nesse corpo. Por mais que tivesse um pouco de impurezas, aquela metamorfose já removeu tudo isso. Ele então chama pelo Hans e pergunta se ele já o viu utilizando drogas ou fazendo algo do tipo. O cara tá todo confuso sem saber se responde ou não. Mas o Roman fala que não vai reprimir ele só tá querendo entender melhor as escolhas que fez na vida. O Hans hesitante fala que não com os próprios olhos dele. Porém, havia momentos que ele achava que as atitudes do garoto eram um pouco esquisitas. O Roman então pergunta quando foi isso. O Hans explica que a última vez foi 15 dias atrás, quando ele o viu voltando de uma reunião social. Nada demais aconteceu naquele lugar, porém no momento em que ele voltou, ele parecia estar em um estado esquisito. Depois disso, parecia que tinha perdido a vontade de viver e ficou no quarto o dia inteiro. Sem contar que todas as noites pedia por uma quantidade excessiva de álcool. Essa foi uma das razões para o Hans suspeitar que ele utilizava drogas. Mas agora que ele pensa sobre isso, realmente parece algo idiota. Ele se lembra que a Flora comentou sobre essas reuniões dos nobres e pergunta quem foi o organizador dessa festa. O Hans diz que foi o filho mais velho dos barcos, chamado Anthony. O Roman começa a perceber que tudo isso tá muito suspeito. No momento que outros descobrem que ele vai virar o noivo dela, ele do nada tira a própria vida. Agora ele tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Tinha algumas coisas que incomodavam ele sobre a morte do Roman. Na mensagem só falava que ele estava com medo de ir para a batalha e por isso que tirou a própria vida. Porém, nesse momento, o casamento com a Flora já estava decidido, porém ele não falou nada sobre isso. Sem contar que seria extremamente fácil para ele evitar a guerra com esse casamento. Porém, mesmo com tudo isso, ele tirou a vida por medo. Alguma coisa ali não estava fazendo sentido. O Roman então pergunta se ele e o tal do Anthony sempre foram próximos. O Hansi fala que eles foram amigos por muito tempo, porém recentemente as coisas não pareciam estar indo bem. E tudo isso começou quando essa tal proposta de casamento com os Lawrence apareceu. Isso porque isso criaria um enorme obstáculo para os barcos que queriam conquistar as terras do Lawrence. E o caminho mais rápido era impedir que esse casamento acontecesse. Isso deu a confirmação para o Roman que os caras estavam por trás daquela carta. O Hansi então fala que alguns dias atrás, uma outra carta para um convite de uma festa dos barcos chegou. Aquilo deixa o Bayek curioso. O Hansi explica que só não entregou porque ele estava no treino isolado e questiona o que ele deve fazer com aquilo. Agora ele dá risada, porque pelo visto os caras estão subestimando ele. E essa é uma das coisas que o demônio celestial mais odeia. Ele pergunta quando vai ser a tal festa e o Hansi fala que em 2 semanas. Com isso, o Roman manda avisar que ele com certeza vai participar. A cena muda para o dia seguinte. O Kevin estava sendo guiado para conversar com o Roman. Porém, o Hansi já avisou para não se surpreender com a mudança na aparência. Ele entrou e perguntou se o Roman tinha chamado por ele. Ele se virou e confirmou. Porém, na hora ele tomou um susto e perguntou o que tinha acontecido com o jovem mestre. O Bayek ignorou e questionou se ele estava se adaptando. O Kevin disse que sim, que o lugar era muito bom e ele não tinha nenhum problema. Porém, só tinha um detalhe. Ele ainda estava tentando entender qual seria a função dele nesse lugar. Ele ofereceu viver em prol do Roman, porém ele não sabe o que alguém ordinário e plebeu como ele pode fazer. O Roman só fala que ele vai ser utilizado como uma das espadas dele. Confuso, o Kevin pergunta que negócio é esse.
O Roman mais uma vez ignora e diz que é impossível escolher o caminho de uma pessoa por ela, então ele vai dar 3 opções. Se ele tivesse medo da matança, ele não seria espada, mas sim as mãos e pés. Aprenderia tudo com Hansi para se tornar um seguidor dele leal. A segunda opção era se tornar a espada e proteger ele ao lado. O Kevin interrompe e diz que ele nunca utilizou uma espada, então é impossível. O Roman avisa que ele já imaginou que o garoto ia falar isso. E explica que se ele escolher essa opção, vai ter que passar através da contorção esquelética. Obviamente que o garoto quer saber que negócio é esse. O Roman explica que é um processo no qual a dor causada faz com que a pessoa sinta como se seus ossos e músculos estivessem sendo quebrados. Dessa forma, ele provaria a determinação e potencial através da dor e não das palavras. Ele saca a espada e diz que a última opção é ele pegar aquilo e arrancar a mão dele. Se ele conseguisse estar numa situação na qual causa dor a si mesmo e consegue aguentar até o fim, ele se tornaria mais forte do que qualquer pessoa. O Bayek se lembra que até o demônio louco que não sabia da existência de artes marciais se tornou um rei. Tudo isso só dependendo da própria força de vontade. O Roman diz pra ele escolher porque independente da opção ele vai fazer valer. A única coisa que ele estava escolhendo é como seria usado. Em uma cabana abandonada do lado de fora do castelo de Mitri. Foi lá que o Kevin nasceu. Ele era novo e teve que trabalhar para sobreviver. Como ele sempre precisou ajudar em tudo, não tinha nada que ele não soubesse. Porém, a vida dele mudou. Não importava o esforço que ele fazia, sempre tinha alguém para tomar o que era dele. Essa era a vida de alguém fraco. E é por isso que ele não consegue esquecer do que ele viu. A força esmagadora do Roman naquele dia. Ele não consegue entender o que cortar a mão dele explicaria. Nem esse negócio de destruir o próprio corpo. Porém, se isso significava ficar tão forte quanto o Roman, ele diz que vai fazer. Rapaz, o Roman tá só observando. E o Kevin prepara o corte mesmo. Ele respira fundo e levanta a espada. Na hora dá um grito e vai para dar o corte. Enquanto isso, do lado de fora, o Chris tá falando que decidiu seguir o jovem mestre. Porém, logo que ele fez isso, ele decidiu entrar num treino em isolamento. Ele encontra o Hansi e pergunta onde que tá o Roman. Ele fala que o garoto tá num treino com o Kevin, mas avisou que não era pra deixar ninguém entrar. O Chris nunca tinha ouvido falar desse moleque. E perguntou quem era esse tal de Kevin. Rapaz do céu, eu achei que ele não ia cortar não. Mas o menino realmente fez isso. E o Roman só ficou lá observando. Mas à noite o Hansi viu a espada e perguntou por que ela tava com sangue. Nosso garoto só falou que não tinha com que se preocupar. Aquele sangue não era dele. A verdade é que o Roman planejava colocar o garoto em uma ilusão. Aquele era o charme da ilusão do demônio. O problema é que ele mandou o corte antes que ele pudesse ativar. Se ele não tivesse feito algo, o garoto ia ter realmente arrancado o braço inteiro. Ainda faltavam 2 semanas até a tal festa. E 6 meses até a guerra. Mas o Roman estava ansioso porque tinha muita gente para ensinar. Logo ele ia ficar bem ocupado. Dentro de uma sala, ele diz que a técnica de cultivação de mana que ele vai ensinar é muito perigosa. O Kevin pergunta se ele realmente vai aprender sobre mana. O Roman só diz que sim, mas na verdade o que ele vai ensinar é uma técnica do próprio demônio louco. Aquela era uma arte espiritual que consumia a mente do usuário em troca de poder. Porém, aquilo só podia ser usado por alguém que resistisse a uma dor extrema. E foi colocando o demônio louco através disso que ele conseguiu fazer com que ele fosse útil. Se o garoto não hesitou nem para cortar o braço, ele acredita que ele consiga aprender. Ele avisa que é uma técnica que vai fazer ele ficar mais forte, porém a dor vai ser muito maior que ontem. Mesmo com tudo isso, só tinha uma razão para ele estar ensinando aquilo. Não só era o jeito mais rápido para um adolescente sem treino se fortalecer, como também era uma técnica que permitiria ele proteger quem quisesse quando estivesse no pico. O Kevin fica animado e chama pelo jovem mestre. Ele diz que ele não consegue expressar o quanto grato ele se sente. Porém, ele só não entende o porquê o Roman confia tanto nele. Ele até pode ter jurado lealdade, só que nada impede ele de fugir depois de aprender isso. Por isso, ele queria saber por que o Roman confiava tanto nele. Porém, o garoto só disse que confiava porque sim. Aquilo óbvio deixou o garoto mais confuso ainda. Mas o Roman ignorou e falou pra ele descansar que o treino começava amanhã. Só que fica pensando que o demônio louco fez a exata mesma pergunta. Mas a confiança incondicional só é recebida quando você acredita na pessoa. Porém, ele sabia que o Kevin não iria trair ele. Assim que ele se tornasse mais forte, ia perceber o quão perigoso é. Trair o demônio celestial. Faz sentido, né? Quero ver quem vai ter coragem de trair esse safado. No dia seguinte, ele já estava praticando. O Roman estava ensinando para ele o passo a passo da esgrima, sobre como manter o foco em cada um dos movimentos. Enquanto do lado, o Chris observava tudo. Ele estava morrendo de sono e não estava entendendo aquilo. Por que o Roman estava ensinando esgrima para um cara que parecia não ter talento nenhum?
Ou pior, porque ele não tava aprendendo nada. Ele achou que ia ficar mais forte se seguisse esse cara, mas ele tá tratando ele como se nem existisse. Talvez fosse melhor ele voltar pro mestre e pedir pra ele o aceitar. Mas ele decidiu que por enquanto vai esperar mais um pouquinho. E assim, alguns dias foram se passando. Ele tacou as luvas no chão, andou até o Roman e o chamou por ele, avisando que fazia 2 semanas que ele tinha decidido seguir ele. Na primeira ele fez o treino isolado e agora na segunda ele tá ali ignorado enquanto ele treina o Kevin. Ele pediu desculpas pela forma que agiu no começo, porém ele queria aprender qualquer coisa. O Roman